Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ano de 2018, espero que a gente se encontre muito por aqui ainda. E olha, a temporada de prêmios está só começando, viu? E esse primeiro vídeo do ano vai ser exatamente para a gente analisar quais os filmes que estão bem cotados ou mal cotados aí na temporada de prêmios. Você lembra que alguns meses atrás eu fiz uma análise de possíveis indicados ao prêmio e muita coisa aconteceu de lá para cá que alterou um pouco as perspectivas. É bom lembrar que alguns prêmios aí de sindicatos e até mesmo o Globo de Ouro já revelaram seus indicados, e inclusive a premiação do Globo de Ouro acontece agora nesse domingo. Vamos acompanhar com atenção para ver que tendências de premiação vão rondar aí os possíveis indicados. E olha, eu falei que muita coisa aconteceu de lá para cá e talvez um dos casos mais importantes seja as denúncias de assédio sexual contra o produtor todo-poderoso Harvey Weinstein, cuja proporção foi crescendo aí ao longo das semanas e dos meses e atingiu outros nomes importantes da indústria, e inclusive muitas das atrizes do Globo de Ouro e que estão indicadas em alguma categoria prometeram ir vestidas de preto como forma de protestar contra essa cultura do assédio que infelizmente a gente sabe que acontece em Hollywood, mas não só em Hollywood, como no mundo inteiro e não só no cinema, não é verdade? É lamentável, mas essa tendência acaba por fortalecer papéis femininos ou trabalhos que sejam bastante voltados às questões femininas, aos personagens femininos. E isso é muito interessante porque o nosso último ano de análise, de 1977, ainda no ano passado, falava de papéis femininos muito fortes e é algo que pode se repetir nesse ano e alguns dos indicados já mostram isso. E é por isso que eu começo citando um filme que certamente estará aí entre os indicados pela Academia na categoria de melhor filme. Lady Bird, É Hora de Voar, que é dirigido por uma mulher, a Greta Gerwig, e que muito provavelmente vai ser a quinta mulher da história a também ser indicada na categoria de melhor direção. É um filme muito interessante e que certamente vai estar aí entre os favoritos ao prêmio. Um outro filme que se fortaleceu muito nos últimos meses foi 3 Anúncios para um Crime, que no primeiro vídeo dessa série ainda não tinha título em português, mas que é aquele drama de investigação que tem um papel feminino central muito importante, protagonizado pela atriz Frances McDormand. Certamente ele também estará aí, pelo menos entre os indicados pela Academia. Dunkirk, de Christopher Nolan, continua muito forte aí nas apostas e na boca aí de todos os membros da Academia e também deve ter o seu lugar ao sol. A Forma da Água, que eu citei com bastante veemência no primeiro vídeo, acabou ganhando forma, tomou corpo, ganhou algumas premiações bastante importantes e também se credencia aí para ser um dos maiores lembrados aí pela Academia nas indicações ao Oscar. E por fim, The Post, A Guerra Secreta, que é protagonizado pela dupla Meryl Streep e Tom Hanks, e que inclusive já tem data de estreia no Brasil, dia 1º de fevereiro, também deve ser uma das figurinhas carimbadas aí na categoria de melhor filme. A gente nunca pode menosprezar o poder de Steven Spielberg, mesmo que a gente leve em conta que esse filme é um late breaker, né? Ele estreou aí há poucas semanas nos Estados Unidos e ainda não construiu uma carreira muito consistente em mostras e festivais, mas mesmo assim deve estar aí entre as apostas. Se a Academia ainda hoje continuasse com 5 indicados na categoria principal, provavelmente seriam essas as apostas mais certeiras. Porém, como a gente vai ter aí no mínimo 8, 9 indicados, e eu acredito que talvez depois de muitos anos a gente chegue até mesmo no número de 10, porque o número de filmes aí bons que estão ganhando prêmios e ganhando corpo é bastante elevado, e a gente não tem um franco favorito, apesar de ter algumas tendências, pode ser que depois desses anos todos a gente volte a ter 10 filmes indicados. Mas vamos lá, além desses 5 primeiros, eu destaco aqui alguns títulos que podem estar aí na lista de indicados e que incluem Me Chame Pelo Seu Nome, que foi visto pela primeira vez lá no Festival de Cannes e vem conquistando alguns prêmios muito importantes. No finalzinho de novembro, inclusive, ele venceu o Gotham Independent Film Awards, que, veja você, nos últimos 3 anos também escolheu os vencedores na categoria de melhor filme pela Academia, ou seja, Birdman, Spotlight e Moonlight. Também vejo como uma possibilidade e até bastante interessante a inclusão do filme Corra,
que já foi exibido aqui no Brasil, estreou ainda no mês de maio do ano passado, e é um filme de terror, que, como vocês viram aí no vídeo dedicado ao terror e ao Oscar, não é muito presente, não é muito comum aí nas categorias principais, mas que deve ser bem lembrado pela academia. Daí pra frente a coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa, e alguns outros títulos podem entrar na categoria de melhor filme, e incluem Projeto Flórida, O Destino de uma Nação, Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, Doentes de Amor e Trama Fantasma, que era aquele projeto sem título do Paul Thomas Anderson que eu citei no vídeo anterior. Muita gente me pergunta, me aborda para saber sobre as possibilidades de Mulher Maravilha entrar na lista de indicados a melhor filme, até mesmo porque o filme foi indicado pelo Sindicato dos Produtores nessa categoria, mas eu honestamente acredito que as chances são bastante reduzidas e não é nenhuma questão aí de preconceito da academia. Mas se a gente começar a analisar tudo o que cerca essa temporada de premiações e todos os prêmios, até mesmo de sindicatos, e o boca a boca mesmo que está sendo feito em torno das produções possivelmente indicadas, eu não sinto Mulher Maravilha ganhando esse corpo tão grande e acho muito improvável que a academia indique ele na categoria principal, o que é uma pena aí para os filmes de super-heróis. Nas categorias de atuação, algumas apostas mais certeiras e outras dúvidas. A gente tem na categoria Melhor Ator Gary Oldman, de O Destino de uma Nação, vindo muito forte há muito tempo. Porém, nas últimas semanas a gente consegue observar um crescimento muito forte do ator Timothée Chalamet, do filme Me Chame Pelo Seu Nome, que vem conquistando a crítica e, se vencer o Globo de Ouro, pode ganhar um impulso muito importante nessa temporada de prêmios. E a gente nunca pode esquecer do fator Daniel Day-Lewis, que anunciou a sua aposentadoria e está pela última vez aí nas telas com o filme Trama Fantasma. Ainda que eu acho praticamente impossível ele vencer o Oscar, e eu nem assisti ainda a esse trabalho, ele pode muito bem estar entre os indicados nessa categoria. Para a categoria de melhor atriz, a gente tem aí como as duas principais concorrentes Frances McDormand, do filme 3 Anúncios para um Crime, e a Saoirse Ronan, do filme Lady Bird, que além de interpretações muito importantes, também trazem mulheres em interpretações muito fortes e consistentes, e é algo que está em alta esse ano na temporada de prêmios. Já na categoria coadjuvante de melhor atriz, a gente tem aí uma incerteza. Laurie Metcalf, do próprio filme Lady Bird, vem aí cabeça a cabeça com a Allison Janney, do filme Eu, Tônia. E as premiações aí ao longo do mês é que vão indicar mais ou menos quem é que vai se sair melhor ou se vai ter até um terceiro elemento surgindo nessa categoria. Na categoria de melhor ator coadjuvante, a gente tem William Dafoe, do filme Projeto Flórida, despontando, ainda que Sam Rockwell, do filme 3 Anúncios para um Crime, também venha por fora e possa conquistar alguma coisinha aí. Por fim, de todos os grandes sindicatos, o único que ainda não anunciou os seus indicados foi o dos diretores. No entanto, me parece quase certo que 3 nomes estejam presentes na lista de indicados da academia esse ano. Christopher Nolan, pelo filme Dunkirk, Guillermo del Toro, por A Forma da Água, e Greta Gerwig, de Lady Bird. As outras 2 vagas podem ser preenchidas virtualmente por qualquer um dos diretores desses filmes que eu fui citando ao longo desse vídeo, e a gente pode ter inclusive aí a presença de Steven Spielberg mais uma vez entre os indicados, ou até mesmo de Jordan Peele, que se vencesse seria o primeiro negro a vencer na categoria de melhor direção em toda a história do Oscar. E por falar em história, é bom a gente lembrar que a próxima cerimônia de entrega de prêmios vai marcar o aniversário de 90 anos do Oscar. Vai ser bem legal, viu? Normalmente, essas cerimônias comemorativas costumam trazer grandes vencedores do passado e resgatar grandes momentos também. Pra gente que adora o Oscar, vai ser show de bola, não é verdade? Bom, continue aqui no canal, se inscreva, deixe seus comentários, fale sobre suas impressões. E é claro, a gente vai continuar assistindo aí as premiações, tem o Globo de Ouro, analisando as tendências, vendo os prêmios aí de sindicatos, de crítica. E é óbvio, a gente volta aqui no canal para comentar mais palpites e mais acontecimentos aí dessa temporada de prêmios. E eu conto com a sua participação, viu? Não deixe de dar também seu like, compartilhar esse vídeo e participar desse espaço. Eu espero você aqui!